Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos a presença da vereadora de Osasco, professora Mazé Favarão. Olá, Mazé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos que nos acompanham. Agradecer aos sindicatos comerciários pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado você por estar aqui conosco, reservar um espaço aí no seu dia corrido para conversar com o comerciário, com a comerciária, explicar algumas e falar de algumas ações importantes que estão acontecendo no município. Uma delas que teve um desdobramento aí recente, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade que foi uma proposta da vereadora, né, atendendo aí a um conjunto, uma demanda de entidades da sociedade civil organizada, que reproduziu no município o que a Comissão Nacional da Verdade vinha fazendo de apurar as violações aos direitos humanos no período da ditadura. Mas como foi esse trabalho? Como é que surgiu a ideia da Comissão Municipal da Verdade? De fato, a história no nosso país ela não anda com a rapidez como anda em alguns outros países, né? O que nós fizemos, que foi o encerramento dessa primeira etapa da Comissão da Verdade, vem de um longo processo de resistência das entidades civis, inclusive os sindicatos aqui em Osasco, para que os desrespeitos, as violações e até mesmo os crimes do período de 64 até 80, um pouco menos, né, viessem à tona, não com uma intenção de pôr o dedo no nariz de ninguém, mas para que eles pudessem ser apurados, tipificados e que não acontecessem mais. E Osasco entrou nisso com muito atraso, Jefferson, muito atraso. Osasco que teve, nesse período, uma presença importantíssima, um protagonismo muito grande, né, Mazé? Pois é, e eu também me cobro um pouco, porque eu poderia ter levado a proposta assim que eu assumi a Câmara no ano passado. Tá? Nós só fomos levantar isso com a comemoração, no sentido de trazer a memória do golpe de 64, agora em março, que a Câmara comemorou. Eu vou corrigir aqui o que é comemorar. Comemorar, nesse caso, é trazer à memória e não glorificar, por favor. Ela relembrou, né? Relembrou o golpe. Então, Osasco conseguiu, fizemos a aprovação e aí entramos num ritmo muito intenso. A nossa sorte é que há em Osasco instituições, notadamente o Sindicato dos Metalúrgicos e também o Instituto Zequinha Barreto, que já haviam acumulado depoimentos, documentos com isso. Então, isso nos facilitou sobremaneira. Mas, mesmo assim, ainda há um trabalho de garimpo, de depoimentos, de dados, para que a gente consiga ter um mosaico, que foi um mosaico muito doloroso, muito triste, muito antidemocrático desse período da ditadura. Você mencionou os sindicatos metalúrgicos, porque Osasco marcou esse período com a realização da greve de 68, né? Isso. E em função disso, acho que os sindicatos metalúrgicos já tinha levantado bastante a história desse período, até pelo seu protagonismo, porque foi o estopim, né, das manifestações, que depois voltaram a se repetir em 78, aí no cenário nacional, mas tudo começou aqui em 68, né? Sim, é verdade. Quando você fala do período militar, das manifestações dos trabalhadores no período militar, no estado de São Paulo, e eu sei que também no resto do país, Contagem e Osasco. Osasco e Contagem. Aí alguém fala, mas tem Betim. Mas é Osasco e Contagem, né? Foi uma ação que se ela tem como móvel uma questão de natureza econômica, que é assim que os trabalhadores se movem, quer dizer, eu venho de veia sindical, o que move são as reivindicações sindicais, salariais, socioeconômicas, mas ela se confronta com a questão política, né? Então, Osasco, ele é mencionado sempre, tá? E foi o que você falou, em 68, quando houve a greve, foi uma greve curta,
mas muito intensa, né? E como tal, recebeu por parte do governo de exceção uma repressão e uma violência muito intensa também. Quer dizer, as demissões, a ocupação da fábrica, da Cobrasma, o impedimento de que a greve se alastrasse, que estava tudo preparado, né? E na Câmara, esse período, os vereadores, também alguns saídos de movimento estudantil, de movimento sindical, né? Os vereadores com muito medo de se posicionar. Há uma passagem de junho, julho de 68, nos anais da Câmara, onde o João Gilberto Porte, fala que a greve ela tem um móvel, o móvel da greve é a fome, o móvel da greve são os baixos salários, que, portanto, a Câmara deveria se posicionar favoravelmente ao movimento. Aí o Alfredo Tomás, que já havia sido preso, aliás, vários foram detidos, né? Alguns por alguns dias, outros por um mês mesmo pouco, diz assim, não, tudo bem, vamos escrever, mas vamos tomar cuidado como é que a gente escreve, para que não seja mal interpretado. Veja, um legislador que recebeu votos, que os seus votos lhe dão autonomia para representar esses votos, né, porque eu passo a ser representante, dizendo, vamos tomar cuidado porque, né, é como o outro, no caso, o que foi o quarto poder na época, ou que era o Exército, né? Sim, sem dúvida. Então, Osasco tem um papel super importante. E como é que foi o trabalho da comissão? Como foi feita a apuração para chegar no relatório final apresentado? A comissão municipal foi dividida em 5 outras subcomissões, né? Uma das relações federativas, que eu presido, outra de vítimas, que hoje está sob a responsabilidade da Pedrina do Instituto Zequinha Barreto, uma de locais de tortura, que foi bastante difícil, que é sob a presidência do Antônio Carlos Roxo, uma de vítimas, né? Das relações com os sindicatos, que é o companheiro Jorginho, e a outra de vítimas... Daqui a pouco eu me lembro, desculpe, é que era... Tem a coordenação, a do LUB, né? Era dos locais, dos agentes torturadores, que evidentemente nenhum foi encontrado aqui, né? Não que eles não existam, mas ninguém... hoje todo mundo se esconde disso, né? Tanto os civis quanto os militares. E cada uma dessas comissões foi buscar o seu campo de pesquisa, tá? Por exemplo, a dos locais de tortura, a única coisa que conseguiu foi identificar o espaço, a localização geográfica da conhecida Boate Querosene, que é onde iam ou para serem torturados ou para já serem eliminados, né? Que hoje já não existe mais, mas bom, conseguiram ir até lá para verificar. Havia denúncias de que havia tortura, por exemplo, ainda que passageira, mas na própria delegacia aqui, né? Que nós não conseguimos comprovar, né? Porque não há uma documentação para isso. Também no quarto RI, né? Onde ficaram presos, por exemplo, os vereadores. Então cada uma foi no seu quadrado. E no caso da minha, o nosso quadrado foram exclusivamente as atas da primeira e da segunda legislatura de Osasco. E é muito engraçado você ler as atas. Há uma passagem onde o secretário lê que foram devolvidos para a Câmara os livros de registro de debates pelo 2º Exército, 4º RI. Só que não sido confiscados anteriormente. Só que não aparece antes que eles haviam sido solicitados. Então é isso, foram confiscados. Tá? Não aparece, olha, queremos e tal e tal. Aí há algumas outras passagens do tipo,
Não, mas nós enviamos a cópia de todas as atas para o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, e também encaminhamos para o prefeito. Uai, mas como é que fica a independência entre os poderes? Então é um mosaico mesmo, que a gente tem que ir botando as pecinhas. E aí, a cada leitura, você consegue ver uma pecinha menor, né? Alguns vereadores que, num primeiro momento, se colocaram contra, né, perceberam a natureza do golpe desde o início, outros que achavam que era um golpe que duraria 3 meses ou 6 meses, que inclusive começaram a fazer campanha para a eleição, tá? E que viram que aquilo que era para durar 6 meses durou... Ficou 20 anos. 20 anos, né? Agora, grande parte das áreas onde a comissão provavelmente não avançou, sobretudo aí na identificação dos agentes torturadores, na coleta de depoimentos, teve a ver também com o fato de ela não ter poder, como tem a Comissão Nacional da Verdade, né, poder de investigação, de polícia, né? Isso dificultou o trabalho? Sim, sim. A comissão dos locais e dos agentes, que é o professor Murilo Leal, solicitou para a Comissão Nacional da Verdade a autorização para visitar o 4º RI. Tá? E, bom, foi no mesmo período em que o ministro do Exército, numa posição absolutamente autoritária também, que o Exército tem que servir ao povo e não a si mesmo, havia dito que o que ele poderia ajudar com relação aos trabalhos de quaisquer comissões da verdade era o que ele já havia oferecido. Então, não tivemos como fazer, né? Não houve como fazer. Os torturadores que puderam ser identificados através do depoimento de algumas das vítimas já estavam centralizados também na Comissão Estadual da Verdade, que felizmente começou antes do trabalho, né? Então, de fato, essa Comissão da Verdade em Osasco, ela vai oficializar, concretizar os dados que mostram a importância disso tudo aqui. Efetivamente é um mosaico, efetivamente, né? Olha, eu nasci aqui, eu tenho uma atuação pública, né? Bom, desde os tempos de faculdade, nos anos 70, e essa história toda, ela começa a fazer um pouco mais de sentido agora na minha cabeça. Tanto é que a ideia é que a gente possa ter um livro sobre... Desdobramento da Comissão Municipal, será um livro com os dados apurados aí. E muitas propostas podem nascer no sentido de resgatar a história da cidade como um todo, né? Por exemplo, eu acho que a Câmara de Osasco tem que digitalizar todas aquelas atas. Você imagina livros de atas desse tamanho? De 50 anos atrás? Torná-las disponíveis aí para consulta à população. Sim, digitaliza, faz um acervo, um arquivo dessa documentação. É muito interessante. Antes da vereadora entrar em alguma dessas histórias, vou fazer aqui um rápido intervalo para a gente continuar tranquilamente aí no segundo bloco. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a professora e vereadora Mazé Favarão. Mazé que fala aqui com a gente sobre os trabalhos da Comissão Municipal da Verdade. Mazé, eu te interrompi no primeiro bloco, você ia contar uma história, mas vamos retomar. E você falava dos desdobramentos da comissão, a probabilidade aí de ter um livro a respeito. Bom, como educadora que sou, e como crer que o futuro se constrói observando a história, desde o início nós nos colocamos, a todos os membros da Comissão da Verdade, nós nos colocamos esse objetivo, que isso seja formatado num livro, porque nós não temos de fato um livro com essa amplitude, né? E no meu caso eu queria muito um livrinho de uma história em quadrinhos para as crianças,
lógico, devidamente adequado, Sem dúvida. mas que mostrasse que eles pertencem a uma cidade, a uma comunidade, que é uma comunidade de luta, de resistência, de compromisso com o coletivo. Simbolizou a resistência realmente a esse processo de exclusão de direitos, né? Sim, sim. Então esse é um objetivo. Nós também estamos propondo, né, que se crie um centro de memória da cidade e neste centro de memória um segmento, um setor para este período, tá? Porque veja, se você tem em 68, 6 anos depois da nossa emancipação, 6 anos apenas, você tem um movimento grevista de tal forma organizado, de tal forma articulado, é porque existe alguma história anterior que permitiu isto, tá certo? Essa história anterior passa, por exemplo, por 1910, 1917, quando Osasco recebeu os grevistas da primeira greve dos vidraceiros em São Paulo, que recebeu para cá, que foi para a Antiga Ervi. Essa história tem que ser recuperada, essa história. Porque o maior problema de nós seres humanos, da humanidade, é achar que não há solução para os problemas. E a história mostra que há. Então temos o centro de memória, o livro, o gibizinho infantil, uma preocupação em homenagear as vítimas, o que é problemático, tá? Porque vai reviver lembranças que muitos preferem ter esquecido, né? Então, é mais do que isso. Por exemplo, nós temos nomes de ruas de pessoas que, se não foram torturadoras, deram um aval para que a tortura acontecesse. Que aí é tanto quanto, não é? Então, há a proposta de retirar o nome dessas ruas. Tá? Por exemplo, Médici. O período do Emílio Garrastazu Médici foi um período de uma profunda repressão no país todo. Né? Para frente Brasil nós sabíamos, né? Quando pediam para o Brasil para frente, morriam estudantes, jovens, trabalhadores, mulheres, ficavam órfãos. Como é que a gente faz? Né? Ele tem um papel na história, mas tem também o Zequinha Barreto, mas tem também o Carlos Lamarca, mas tem também o Dorival, tá? Tem outros. Então, e essa questão vai ser muito polêmica, mas não é porque é polêmica que ela tem que ser retirada, que é quem se homenageia, que é uma escolha, né? Você pode homenagear o torturador ou homenagear o torturado. Então, que não seja possível retirar os nomes, que seja possível nomear também as vítimas, né? As vítimas, né? Mas no cerne de toda essa discussão, e houve uma preocupação da Comissão Nacional da Verdade de andar no fio da navalha em relação a esse tema, a questão da lei da anistia. Né? O que se pretende é uma revisão, e aí eu vou pedir a sua opinião pessoal, a revisão da lei da anistia. Eu sei que essa é uma pergunta complicada, mas eu vou te provocar aqui. A revisão da lei da anistia... Não. A função das comissões da verdade, não é isto. A função, o objetivo, a razão de ser é trazer à tona tudo o que aconteceu, é meio um Brasil nunca mais, tudo o que aconteceu em todos os lugares do nosso país, é essa a função. Agora, no que depender de mim, enquanto parlamentar, enquanto pessoa que a vida toda brigou pelos direitos humanos, porque é disso que se trata, aí seria uma pressão para que a lei da anistia fosse modificada, para que a justiça fosse feita e para que a reparação fosse feita. E não se trata de vingança. Você vai dizer que a vingança é quando a justiça manda ter prisão de 120 anos para um assassino de um jovem, de uma criança ou de um adulto? É vingança isso? Bom, então não é vingança se um torturador que produziu a morte através da tortura, que fez desaparecer um corpo. Nós temos o filme, aquela estilista, daqui a pouco me vem o nome, é um filme com a Patrícia Pilar, inclusive,
que o filho dela desapareceu até hoje. Querer isso é vingança? Não é. Então a intenção, o uso que eu farei de tudo isso é a lei da anistia tem que ser uma lei da anistia, da justiça e da reparação. Mas não é essa a intenção das comissões, não é, e nem a de Osasco. Em Osasco, inclusive, por conta até desse papel mais descritivo que vai ter a comissão, isso nem seria possível como forma de pressão. Né? Osasco, nós temos um benefício, que aliás é bom que o telespectador da TV Secor saiba disso. Pelo atraso, né, pelo atraso do início dos trabalhos, a lei aprovada nos deu 6 meses de trabalho, prorrogados por mais 6 meses. E já é decisão da comissão aproveitar os 6 meses. Então, nós vamos continuar nos reunindo e vamos continuar com as nossas pesquisas. Para além da entrega do relatório. Para além da entrega que já foi feita. Porque, de fato, nós tivemos 2 ações. Encaminhamos para a Comissão Nacional da Verdade, em novembro, né? Uhum. E apresentamos para a população de Osasco, através da audiência pública, no dia 8 de dezembro. Uhum. Digamos assim, é uma prestação de contas do trabalho até aqui realizado e o compromisso de continuá-lo. Então, nós vamos ter muito o que fazer ainda, né? Agora, em relação ao muito a fazer, sobretudo, e aí levando em consideração também o cenário nacional, a Comissão Nacional da Verdade, ela vai caminhar com os próximos passos para depois do relatório, para os desdobramentos, tendo como base um congresso que é o mais conservador desde 64. Como é que você avalia isso, Mazé? É verdade. Isso é tristíssimo. Pois é, são contradições que a história nos coloca, né? Num período em que você tem aflorando no Brasil todo os horrores da ditadura, tá? Você tem um congresso conservador, não acho que vai dar nenhum golpe, mas acho que poderia dar também, tem uma natureza dessa, né? Como é que você vai trabalhar isso? Mas ao mesmo tempo, nós temos assistido a um movimento, à saída das pessoas à rua, tá? Aí você pode me dizer, mas estão saindo contra, estão saindo pedindo impeachment, estão saindo pedindo retorno ao militarismo, né? Que nós temos visto isso. É verdade, mas também começam a sair aqueles que não querem. Então, eu realmente estou prevendo para o próximo período um reavivar de ocupação dos espaços públicos, das ruas, de ambos os lados. Tá? E é por isso que é importante que todos acompanhemos essa questão das comissões da verdade. Porque se nós nos lembrarmos, 64 foi antecedido por isso. O comício da Candelária, né, com as bandeiras trabalhistas, de avanços, né, de conquistas dos trabalhadores, e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que também foi muito intensa. Foi uma divisão ideológica de conceitos de mundo. Então, o que nós estamos vendo um pouquinho agora, lógico, em menor escala, também é isso. E está certo. Que traz de volta toda a preocupação, de fato, em relação ao que aconteceu em 64. Sim, e aí, né, vamos lembrar que a história não se repete. Ou ela é uma tragédia ou ela é uma farsa. Tá? Como nós não queríamos uma tragédia, nós também não vamos querer uma farsa, então nós vamos avançar. Por isso é importante as comissões da verdade, todas, inclusive a nossa. Compreender como é que foi, o que aconteceu, onde é que houve um equívoco, um erro, uma agressão violenta, qualquer agressão é violenta, ou um absurdo, para que não aconteça novamente. Porque eu acho ótimo o povo na rua. É a rua que ensina a vida. Não é a TV Globo, que aliás vai fazer 50 anos no ano que vem, né? Mas é fato que as pessoas, independente da posição, sem fazer julgamento da posição política, e essa eleição trouxe muito isso, estão discutindo muito mais intensamente a política, né, vereadora? E eu acho isso ótimo. Que bom, que bom. Discutam a política. Evidentemente que sem muita paixão é bom só no amor.
tá? Sem muita paixão, mas escutam, debatam as posições mesmo. Porque é o que eu costumo dizer, são conceitos de realidade. Como é que você vê o mundo, como é que eu vejo o mundo. Tá? Que é aí que se constrói a parceria. Agora saindo um pouquinho, a gente já caminha para o encerramento do programa, saindo um pouquinho dessa discussão da Comissão da Verdade e aí falando um pouquinho da trajetória da vereadora que retorna à Câmara depois de uma ausência por 4 anos, né? Volta 4 não, 8. 8 anos, desculpe. E esse reflexo da maior discussão política na sociedade já reflete dentro da Câmara, no Legislativo Municipal? Então, o nosso legislativo sempre foi muito, o atual, tem sido muito receptivo para essas discussões mais amplas do que a função primeira do vereador, que é a fiscalização, né? Então, a outra função que seria a da elaboração teórica da política. Nós temos bastante receptivo nas suas moções, na aprovação do projeto de lei da Comissão da Verdade, foi unânime, por exemplo. Semana passada nós aprovamos uma moção pelo fim do bloqueio da faixa de Gaza. Ah, mas é o outro lado do mundo. Sim, mas é razoável elevar um muro de 7 metros? É razoável tirar as pessoas e botar em campos de refugiado? Né? Então, a Câmara se posicionou favoravelmente, todos. Existe uma receptividade para esses temas, né? Então, isso nos permite avançar um pouco nessa compreensão, que eu acho que é a tarefa do vereador também, né? Mas nós ainda carecemos de compreender melhor como é que um projeto de lei 4471, que são os autos de resistência, por que ele é importante para Osasco e por que nós temos que debater isso, né? Por que a lei que foi da anistia, que é o projeto do João Paulo Cunha, 2011, que anistia 2 perseguidos a partir do massacre de Corumbiara, por que é importante aqui? Acho que aí a gente ainda precisa avançar um bocadinho, mas o importante e o pressuposto existe uma disposição dos colegas vereadores em avançar nisso. E acho que assim, a sociedade também, o eleitor, vai acabar conduzindo a esse processo, não é? Eu penso que sim, e desejo isso, né? Aliás, programas como esse ajudam. Tá? Essa é a intenção, esperamos que sim. Né? Programas como esse ajudam. A própria transmissão da TV Câmara, tá? das sessões, é importante. Inclusive das audiências da Comissão da Verdade. Das audiências da Comissão da Verdade, das audiências públicas. Ah, mas você fez uma audiência pública com relação à alienação parental, ninguém assistiu. Eu falei, opa, não é bem verdade. Está lá na Câmara, está lá nos vídeos, em algum momento alguém vai ver. Sem dúvida. Em algum momento alguém vai ver. Da Comissão da Verdade, então, nem se fala, né? A importância que tem. Vereadora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disposição de vir conversar aqui com os nossos telespectadores, com o comerciário, com a comerciária. Muito obrigado. E você, comerciário, comerciária, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na semana que vem. Até lá.